Consigo? A gravação foi iniciada. Pode apresentar, Gilvan. Pode Certo. maximizar. Obrigado. Deixa eu pegar minha câmera aqui de volta. Pensei que Show, era minha internet que tinha caído, era o Guilherme que tinha travado. Show, então. show. Certo. Então, ok. Boa noite, eu sou o Gilvan. Atualmente eu sou o presidente da Aerodesign e aqui eu vou apresentar um pouquinho do que a gente fez aí ao longo desse semestre e do que a gente pretende fazer aí nos próximos passos até o final do nosso projeto esse ano. Só um minuto. Só um minuto, teve um problema aqui. Vocês conseguem falar alguma coisa, só para saber se eu consigo escutar? Aí, senhor. Alguém consegue. Consegue me ouvir bem? Ah, agora eu consigo, perdão. Consegue me Eu parei ouvir? de escutar por aqui. Consigo. Fato. Certo. Muito obrigado. Peço perdão aí pelo imprevisto. Então, mais uma vez, sou o Gilvan, sou o presidente da equipe Aerodesign. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o nosso trabalho esse ano e o que a gente pretende fazer até o encerramento do projeto e o que a gente já fez desde o início do nosso projeto. Então, inicialmente apresentando um pouco da nossa equipe esse ano, 2025. Atualmente, estamos competindo na competição Sai Brasil Aerodesign, uma equipe de 24 pessoas participando de uma categoria, na categoria regular da graduação, em um tipo de aeronave que tem restrições geométricas e limites de potência propulsiva do motor, em que a gente busca obter a maior eficiência estrutural possível com esse projeto. Então, foi um pouco sobre o que a gente já fez, né, nesse primeiro semestre. Em fevereiro, a gente já iniciou o projeto conceitual da aeronave de forma remota. Então, tá cada pessoa da equipe aí trabalhando em casa. A gente já começa os trabalhos com o início do regulamento, lá no mês de fevereiro, tomando diferentes conceitos e decisões aí do que a gente vai fazer no começo do ano e escolhendo um conceito de asa voadora para o projeto 2025, com a meta de conseguir obter o menor peso vazio estrutural da competição esse ano. Além disso, durante o mês de fevereiro, com a chamada de projeto emergencial e com a ETEX, a gente também conseguiu desenvolver o nosso primeiro sistema de aquisição de dados próprio, com placas fabricadas pela própria equipe, que também obteve êxito, né? Esse projeto já foi encerrado, então a gente já conseguiu adiantar parte do nosso projeto esse ano ainda no mês de fevereiro. E durante o mês de fevereiro também, no começo pela semana de aulas, a gente inicia o Feirão de Iniciativas com a T29, iniciando o processo seletivo dos novos membros aí da equipe. No mês de março, a gente já inicia o mês participando do Science Days, organizado pelo Instituto Alfa-Lumen, expondo a nossa aeronave 2024, representando o Instituto aí, junto com outras iniciativas do ITA. E já partindo aí também para uma continuação do nosso projeto, a gente aproveita esse início das aulas para apresentar o nosso conceito para os professores de aeronáutica, tendo um feedback inicial aí das ideias que a gente traz para esse ano e também já contando com a participação do nosso novo orientador, fornecido pela ITEX, o Felipe, que ajudou bastante a gente a ter esse contato inicial com os professores. E também no mês de março, a gente aproveita e organiza o início do nosso calendário de projeto, organizando a construção de aeronave protótipo até o final do mês de agosto, com a realização de ensaios, e planejando também a construção das duas aeronaves oficiais da competição até o mês de novembro. E aí, no final desse mês de março, a gente já inicia também a nossa manufatura do primeiro protótipo, ainda antes da liberação do orçamento pela ITEX, utilizando materiais que sobraram dos anos anteriores, é, começando já o nosso primeiro avião em 2025. Ressalta-se que nessa fase do projeto houve uma pequena indisponibilidade do espaço que a gente costuma utilizar. A ITEX também ajudou a gente a obter o SEI de forma temporária. O nosso laboratório com ele inicial estava indisponível. Vocês ajudaram a gente a conseguir obter um espaço temporário até que esse problema fosse solucionado. No mês de abril, a gente já inicia o treinamento da turma 29, com uma dinâmica de grupo interessante aí, com a competição de paraquedas, já preparando a galera para a competição e para o que eles vão descobrir ao longo desse ano. E com isso a gente também termina, ao longo do mês de abril, a manufatura do primeiro protótipo, também com a desaceleração da equipe aí com o final do primeiro bimestre, e também já se prepara para o primeiro ensaio voo de 2025. No mês de maio,
a gente já com a aeronave pronta, o primeiro protótipo pronto, a gente já consegue organizar o primeiro ensaio em voo desse ano. E nesse primeiro ensaio em voo, a gente também acaba sofrendo um pequeno acidente, um pequeno problema aí de julgamento técnico, um problema que já foi possível ser identificado no mesmo dia do primeiro ensaio em voo, de forma que a gente consegue decolar a aeronave, porém logo após a decolagem ela sofre um acidente, mas no mesmo, como eu falei, no mesmo dia a gente já consegue identificar o problema e entender o que aconteceu. E o acidente permite que a gente desenvolva um novo tipo de análise. A gente consegue, ao longo do mês de maio, desenvolver um tipo de simulador de voo que, com os dados de telemetria que a gente adquiriu lá com o projeto de fevereiro, a gente consegue replicar o ensaio e já conseguir, já verificar a falha do elemento ali, já pensando na melhoria do projeto ao longo do ano. No mês de junho também, a gente já, continuando o projeto aí no mês de junho, a gente participa aí da eletiva de MTP-03 com um projeto alternativo, também com o asa voadora, integrando um pouco aí da galera da T29 com o projeto que a gente está fazendo esse ano. E foi um projeto interessante, sucesso, foi uma catapulta aí para lançar drones do tipo asa voadora, e então foi bem interessante a gente conseguir já integrar um pouco do que a gente faz esse ano com a galera que chegou agora. E também a gente já inicia, depois das correções do primeiro protótipo, a manufatura do segundo protótipo. Agora, no nosso laboratório, no LNCA, já se retirando do espaço oferecido pelo SEI. Também com os materiais da ITEX, então já adquiridos com o orçamento da ITEX, corrigindo os problemas da primeira versão. No mês de julho, a gente já inicia também os ensaios de túnel de vento da nossa aeronave, já consegue definir o final do projeto, já começa a avançar aí para o encerramento do ciclo e ensaios de propulsão, utilizando os recursos do Laboratório Feng. Para os próximos passos, os próximos meses da iniciativa, no mês de agosto já temos o próximo ensaio em voo marcado para o dia 9 de agosto, então daqui a 2 semanas, revisão definitiva e entrega dos relatórios da competição, que acontece no dia 17 de agosto. Em setembro e outubro ocorre a preparação final para a competição, de novembro, com a manufatura das aeronaves finais, preparação para apresentação oral e passagem das diretorias para os novos membros da T29. O balanço financeiro ao longo desse período aí, de abril a julho, é, é um balanço interessante e positivo comparado ao ano de 2024. Atualmente, a gente está em cerca de 55% do nosso caixa total com valor de R$ 24.000, e grande parte dos gastos foram feitos no mês de abril, e a gente se concentra em gastos em manufatura, em materiais e recursos. Falando um pouco sobre as dificuldades que a gente teve nesse semestre, a nossa maior calo, nossa maior dor foi o não acesso ao nosso laboratório de construção no primeiro bimestre inteiro. Então é difícil, você não consegue construir um espaço apropriado e por conta da ajuda da ITEX a gente conseguiu o espaço do SEI de forma temporária, mas quando isso não for possível, e aí surgem algumas questões sobre o que a gente poderia fazer para conseguir um espaço adequado. Uma reforma na salinha do H8 ou então, por exemplo, o próprio espaço do Hangar Lab poderiam ser úteis nesse processo. Outra dificuldade que a gente teve ao longo desse ano foi a falta de maquinário para a manufatura das aeronaves. Especificamente, a nossa equipe utiliza duas máquinas de forma principal, que são as máquinas de corte a laser e máquinas de usinagem ou de router CNC. O ITA, ele tem disponível duas dependências com máquinas de corte a laser, especificamente o laboratório FENG e o LPP, o da física. Porém, as duas máquinas estão disponíveis porque a máquina ela está lá, mas não existe verba suficiente para realizar a manutenção. Isso faz com que a gente dependa muito de empresas externas, e isso não só atrasa o nosso cronograma por conta dessa dependência de ter que ir fora do H8, ter que ir fora do CTA para conseguir realizar o serviço, como isso acaba tendo um custo ruim do projeto. A gente acaba tendo que gastar um pouco mais do que a gente acharia que poderia gastar. Além disso, durante os ensaios em voo, a gente também tem uma pequena dificuldade com o transporte da aeronave até a pista de ensaio e com a reabilitação do nosso piloto. O transporte do GAP, muitas vezes, mesmo sendo marcado com antecedência, ele não acaba se concretizando, então a gente também precisa recorrer ao transporte externo para chegar na pista. Esse é um assunto que já é tratado no comitê de iniciativas, mas não deixa de ser uma dificuldade que a gente acabou passando esse ano no mês de maio. O problema em relação ao piloto, nós temos um piloto próprio para pilotar nossa aeronave, um piloto que tem o BRA, a carteira necessária para fazer esse tipo de pilotagem. Porém, devido ao impasse financeiro com o clube, a gente ainda não conseguiu reabilitar ele. Então, ele está com a carteira vencida até o momento, e por conta disso, a gente precisa recorrer a alugar um piloto externo. Então, a gente também fica dependendo da disponibilidade do piloto externo, e a gente acaba tendo um custo muito alto para trazer esse cara para cá para conseguir pilotar. Por fim,
Um calo que aconteceu aí, que talvez seja o menor dos problemas, mas que é um problema recorrente, é a grande preocupação dos novos membros quanto ao novo campus, ao que vai acontecer, etc. Então, frequentemente, a gente escuta falar aí da escolha de curso, escolha do campus, e isso acaba tendo uma interferência, talvez não tão positiva, com as atividades extracurriculares do ITA. Sobre os pontos positivos do nosso projeto até o momento, até o mês de julho, é uma grande crescente da equipe desde 2022. Então, esse ano a gente conseguiu realizar o primeiro ensaio em voo no mês de maio, enquanto que em 2024 o nosso primeiro ensaio foi no mês de setembro. Então, a gente teve um avanço aí de alguns meses, que a gente considera que a gente está cada ano que passa progredindo um pouco para voltar ao ritmo de competição que a gente tinha antes da pandemia. E a gente ainda tem outro ensaio em voo marcado da mesma data. Então, a gente ainda tem outro ensaio em voo antes do fim do mês de agosto. O segundo ponto é a retenção maior dos membros da equipe. Então, até o momento, 10 membros da T29 já ingressaram na equipe depois de encerrar o treinamento, e até o momento nenhum deles evadiu, né? Nenhum deles desistiu, todos eles continuam engajados e participando do projeto. Isso não ocorreu em 2024 nem em 2023, então a gente considera que isso foi um grande acerto nosso no jeito que a gente preparou esses caras para entrar na equipe. Até o momento também, a gente também está cumprindo esse cronograma desde o início de 2025, ainda estamos cumprindo o cronograma de fazer mais ensaios com esse primeiro avião protótipo, e ainda estamos dentro do orçamento previsto para 2025, que também foi um problema em 2024 por conta de alguns imprevistos com o transporte da aeronave. E por fim, a gente teve uma organização melhor da iniciativa no geral, com uma menor sobrecarga dos membros de forma geral, com uma baixa taxa de viradões, ou então uma boa distribuição da carga de trabalho entre os membros, e uma maior aproximação da iniciativa com os professores do curso profissional e com os laboratórios do ITA. Então, esse ano a gente consegue voltar pela primeira vez depois da pandemia a fazer ensaios em túnel de vento no laboratório FENG. A gente volta a ter um contato melhor com os professores da graduação, e a gente considera que isso é muito positivo, não só para a iniciativa, mas também para o contato aí dos alunos se aproximarem um pouco mais de como é que funcionam as coisas no mercado e também se aproximarem mais dos professores. A Rosanita agradece a presença de vocês e a gente abre para perguntas. Gilvan, Show de parabéns, bola, viu, pela Gilvan, muito apresentação. obrigado. O Laerte está com a palavra. Pode fechar aí, pode fechar parar de Apresentação? apresentar, de compartilhar. Parabéns, viu? Certo. Uma pergunta bem específica. Ano passado eu Pode tive fazer. presente na competição no SAI Aerodesign, né? Fiquei muito impressionado, foi a primeira vez que eu vi em São José dos Campos. Então, dentro do CTA, muito legal. E teve alguns aprendizados da participação da equipe no ano passado. A minha pergunta é, como é que vocês estão se preparando para a competição desse ano? O que que mudou para não cometer os mesmos erros do ano passado? E o mentor, como é que você está sentindo a diferença de ter o Felipe próximo de vocês? Certo. Para a primeira pergunta, o nosso maior problema no passado, que na realidade era um problema de experiência mesmo, com esse vácuo que ficou na pandemia, as pessoas que estavam chegando não estavam vivendo a competição pela primeira vez, estavam aprendendo aí o que estava acontecendo pela primeira vez. Então, do ano passado para cá, a gente já chega no começo do ano sabendo o que vai acontecer no final do ano. Então, a preparação é muito mais logística. Então, a gente já começa ali em março, abril, sabendo um dia que a gente vai chegar em novembro. Então, a gente ter conseguido voar em maio foi principalmente porque a gente teve contato com outras equipes, a gente perguntou, a gente teve essa experiência da competição do ano passado, então a gente já está num ritmo bem melhor esse ano em relação a isso. Então, a gente já está conseguindo fazer coisas de forma muito mais antecipada. Em relação à segunda pergunta, o Felipe foi pelo menos do primeiro bimestre ali, do primeiro semestre especificamente, extremamente importante para a gente. Ele ajudou muito a gente a conseguir contato com algumas empresas, por exemplo, por exemplo, a gente teve que fazer serviços por fora. Enquanto não tinha o Castertex, ele ajudou a gente a arrumar lugar, a gente conseguiu. Antes do espaço do 100, a gente conseguiu dar uma agitada aqui na nossa sala com a ajuda dele, ele ajudou a gente a dar uma refaxinada aqui. Ele também entrou em contato com a galera do CMU, então ele conseguiu ajudar a gente a reabilitar o nosso piloto. Então tem um cara aí que está no mercado há muito tempo, que tem muita experiência, fez muita diferença no nosso início de projeto. Então ele deu a ajuda para a gente a dar um rumo melhor do que a gente tinha que fazer e a organizar o que a gente estava fazendo. Rossi, É, Gilvan, e Opa, você apresentou alguns problemas ali que não são de solução
rápida do tipo linear ou pouco dinheiro resolva. Você entende que precisaria de uma reunião maior um pouco com a Itaex para discutir aqueles problemas de estados? Talvez, eu acho que uma reunião à parte seria interessante. Assim, tem uns dois pontos principais que eu acho que foram os dois maiores problemas desse ano. O primeiro maior problema sendo o espaço. A ideia do Hangar Lab foi, pô, acho que entrou muito na hora certa ali com o problema que a gente teve. O laboratório que a gente usa, na verdade, ele não é nosso, a gente é um laboratório da graduação, na verdade, da pós-graduação, graduação e pós-graduação. Então a gente usa uma mesa daquele laboratório. Então, essa é a primeira ideia de como a gente organiza um espaço para a gente, ela pode ser discutida. A parte do maquinário talvez entre de uma forma mais, já entre de uma forma mais presente no jeito que a ITEX funciona. Então, não sei se seria possível, por exemplo, realizar uma chamada de projeto para tentar fazer a reparação desse maquinário, para a gente conseguir fazer essas máquinas funcionarem de novo, que aí a gente consegue utilizar. Então, eu acho que sim, eu acho que uma reunião à parte conseguiria resolver muitos desses problemas. Muito obrigado. Vou ver com o Bullard o que a gente faz aí. Muito obrigado. Show de bola, mais perguntas? Então, acredito que a gente encerra aqui. Gilvan, muito obrigado. Muito obrigado, agradeço vocês, boa noite para todo mundo. Boa noite. Próximo aí, Tamate. Vamos. É, na nossa agenda aqui, o próximo é a Itamate, né, com o Rafael. Ele está agendado para as 18h40, então para mim já deve estar entrando aqui. A gente está um Guilherme, pouco pode interromper a adiantado. gravação, viu? Sim.